Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. A estrada BR-153 se estendia diante de mim como uma linha reta cortando o Cerrado goiano. 3 anos se passaram desde que enterrei a Marlene, e ainda assim, toda vez que parava o Scania em algum posto, esperava ouvir sua voz me chamando para jantar. O vazio no peito havia se tornado meu companheiro mais fiel, mais presente que qualquer carona que eu pudesse pegar pelo caminho. Meu nome é Antônio Carlos, mas todo mundo me chama de Toninho. Tenho 52 anos bem vividos no asfalto brasileiro. E há 28 anos que esse caminhão vermelho é minha casa. Nasci em Jataí, interior de Goiás, mas a estrada virou meu mundo depois que perdi a mulher. Não tenho filhos, Marlene e eu tentamos por anos, mas Deus não quis nos abençoar dessa forma. Agora entendo que talvez fosse melhor assim. Não teria forças para ser pai e caminhoneiro viúvo ao mesmo tempo. Era uma quinta-feira de maio, com aquele calor seco que só quem conhece o Cerrado entende. O cheiro de capim queimado misturado com diesel entrava pela janela do caminhão, enquanto eu seguia em direção a Palmas com uma carga de fertilizante. O rádio chiava baixinho, tocando uma moda de viola que me fazia lembrar da Marlene cantarolando na cozinha de casa. A saudade apertava mais forte naqueles dias próximos ao aniversário de morte dela. 3 anos. Parecia uma eternidade, e ao mesmo tempo como se fosse ontem que segurei sua mão pela última vez no hospital de Goiânia. Câncer no pâncreas, disseram os médicos. 6 meses de luta, de esperança, de orações que pareciam não chegar aos ouvidos de Deus. O motor do Scania ronronava firme na subida da serra, mas meus pensamentos estavam longe dali. Estava lembrando do último café da manhã que tomamos juntos, quando ela ainda conseguia sorrir apesar da dor. Você promete que não vai se perder na estrada da vida, Toninho. Havia me pedido, segurando meu rosto com aquelas mãos calejadas de tanto cuidar de mim. Promessa difícil de cumprir quando você não tem mais para onde voltar. Foi quando a chuva começou a cair. Daquelas chuvas de verão que chegam do nada no Cerrado, transformando a tarde clara em um temporal que parece querer lavar o mundo inteiro. Diminuí a velocidade e liguei os faróis, procurando um lugar para parar até que a visibilidade melhorasse. A estrada secundária apareceu do meu lado direito como uma resposta às minhas orações. Era uma dessas estradas de terra que cortam o interior, provavelmente levando a alguma fazenda ou vilarejo perdido. Conhecia bem esse tipo de caminho. Muitas vezes eles ofereciam abrigo quando a tempestade apertava na estrada principal. Entrei devagar, sentindo os pneus se adaptarem ao cascalho molhado. A chuva tamborilava no teto da cabine com força crescente, e os limpadores mal conseguiam acompanhar o ritmo da água que descia do céu. Era como se Deus tivesse aberto todas as torneiras do paraíso de uma vez só. Foi então que vi uma luz fraca piscando entre as árvores. Mais à frente na estrada de terra, parecia vir de uma construção, talvez uma casa ou um galpão onde eu pudesse me abrigar até a tempestade passar. Acelerei um pouco, ansioso por encontrar um lugar seco para esperar. O que encontrei me fez parar o caminhão na mesma hora, com o coração disparando no peito. Era uma moça jovem, não devia ter mais que 25 anos, parada debaixo da chuva torrencial ao lado de uma cerca de arame farpado. Estava encharcada, os cabelos castanhos grudados no rosto, e mesmo de longe eu podia ver que tremia de frio. Usava um vestido azul claro, que agora estava escuro pela chuva, e carregava uma mala pequena numa das mãos. Mas o que mais me chamou a atenção foi a barriga redonda que se destacava mesmo com a roupa molhada. Ela estava grávida, muito grávida, e sozinha no meio de uma tempestade. Parei o Scania ao lado dela e baixei o vidro da janela.
A chuva entrou imediatamente na cabine, molhando meu rosto. "Moça, o que você está fazendo aí parada nessa chuva?" Gritei por cima do barulho da tempestade. Ela olhou para mim com olhos assustados, como um bicho acuado. Por um momento pensei que fosse sair correndo, mas então ela se aproximou do caminhão, protegendo a barriga com uma das mãos. "Por favor", disse ela com a voz trêmula. "Preciso chegar na cidade. É urgente." Foi quando notei que suas pernas tremiam, não só de frio, mas de algo mais: dor. A moça estava sentindo dor. "Suba aqui que já", falei, abrindo a porta do lado do passageiro. "Essa chuva pode durar horas." Ela hesitou por alguns segundos, olhando para mim como se estivesse avaliando se podia confiar. Então, uma contração mais forte a fez se dobrar de dor, e ela decidiu aceitar minha ajuda. Com dificuldade, subiu na cabine do caminhão, pingando água por toda parte. Eu peguei uma toalha que sempre carregava atrás do banco e ofereci para ela se secar. "Obrigada", murmurou, enxugando o rosto e os cabelos. "Meu nome é Isabel." "Prazer, Isabel. Eu sou o Toninho." Olhei para sua barriga e depois para seu rosto pálido. "Posso perguntar o que uma moça grávida estava fazendo sozinha na chuva, numa estrada destas?" Ela baixou os olhos e mordeu o lábio inferior. "É uma longa história." "Bom, pelo jeito vamos ter tempo", disse, apontando para a chuva que não dava sinais de diminuir. "E me parece que você precisa mais do que só uma carona." Foi quando ela gemeu baixinho e levou as mãos à barriga. A dor era evidente no seu rosto. "Isabel, você está em trabalho de parto?" perguntei, sentindo meu coração acelerar. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. "Desde ontem de manhã, mas as dores estão ficando mais fortes agora." Olhei ao redor. Estávamos no meio do nada, com uma tempestade furiosa lá fora, e uma mulher prestes a dar à luz na minha cabine. Não era exatamente assim que eu imaginava que seria meu dia, mas olhando para aquela moça assustada e sozinha, algo despertou dentro de mim. Era como se a Marlene estivesse sussurrando no meu ouvido: "Cuida dela, Toninho, cuida de quem precisa." E pela primeira vez em 3 anos, senti que tinha um propósito maior do que simplesmente entregar uma carga do ponto A ao ponto B. "Está bem, Isabel", disse, ligando o motor do caminhão. "Vamos te levar para um hospital. Aguenta firme que o Toninho vai cuidar de você." Enquanto manobrava o Scania na estrada enlameada, com a chuva martelando no para-brisa e uma mulher em trabalho de parto gemendo ao meu lado, uma única certeza tomava conta dos meus pensamentos. Aquele encontro ia mudar minha vida para sempre. A estrada de terra havia virado um lamaçal traiçoeiro. Cada metro era uma luta contra a lama que grudava nos pneus e fazia o Scania deslizar perigosamente. Isabel se agarrava no painel do caminhão, respirando pesadamente enquanto as contrações se intensificavam. "Quanto tempo falta para chegar na cidade?" perguntou ela, entre gemidos de dor. Olhei para o GPS, que piscava intermitentemente. "Uns 40 minutos em condições normais. Com essa chuva..." Deixei a frase no ar. Não queria assustá-la mais do que já estava. "Eu não sei se aguento tanto tempo", murmurou, apoiando a cabeça no banco. "As dores estão muito próximas." Foi então que notei que ela não usava aliança. Uma mulher grávida, sozinha numa estrada perdida no meio de uma tempestade. A curiosidade me corroía, mas respeitei seu silêncio. O caminhão deslizou numa poça maior e Isabel gritou de susto, levando as mãos instintivamente à barriga. "Desculpa, moça. Essa lama está braba", disse, reduzindo ainda mais a velocidade. "Você tem família em Palmas? Alguém te esperando?" Ela balançou a cabeça. "Não tenho ninguém. É só eu e..." Tocou a barriga carinhosamente. "E meu filho." A tristeza na voz dela me lembrou da Marlene nos últimos dias, quando sabia que ia me deixar sozinho. Uma pontada familiar de dor atravessou meu peito. O pai da criança, não. O pai
Isabel interrompeu com amargura. Não quer saber de nós. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Disse que não estava pronto para ser pai. Me deu dinheiro para um aborto e desapareceu. A raiva que senti foi imediata e intensa. Como um homem podia abandonar uma mulher grávida? A Marlene e eu tentamos ter filhos por 15 anos e este canalha simplesmente jogava fora a bênção que Deus estava oferecendo. Que tipo de homem faz isso? Resmunguei, apertando o volante. Um covarde, respondeu ela, enxugando uma lágrima. Mas não importa. Meu filho vai ter amor suficiente só com a mãe dele. Uma contração mais forte a fez dobrar para a frente, gemendo alto. O som era de pura agonia e meu coração disparou. Isabel, as contrações estão muito próximas. Quanto tempo entre uma e outra? Ela olhou para o relógio no painel. Uns 3 minutos, disse com a voz tensa. 3 minutos. Merda. Eu não entendia muito de parto, mas sabia que isso significava que o bebê estava chegando, com hospital ou sem hospital. Foi quando vi as luzes vermelhas piscando à frente. Uma pequena multidão se reunia ao redor de 2 carros que haviam batido na estrada principal. A chuva havia causado um acidente bem na saída para Palmas. Não, murmurei, parando o caminhão. A estrada estava completamente bloqueada. Isabel viu a cena e entrou em pânico. O que vamos fazer? Eu preciso chegar no hospital. Desci do caminhão na chuva torrencial e corri até onde estavam os socorristas. Um dos bombeiros, um rapaz jovem com cara de quem havia visto de tudo, me reconheceu. Toninho, o que você está fazendo por aqui? Marcelo, tem uma mulher em trabalho de parto no caminhão. Preciso passar urgente. Ele olhou para a confusão à nossa volta. Cara, vai demorar pelo menos 2 horas para liberar a pista. Tem ferido grave aqui. 2 horas. Isabel não tinha 2 horas. Tem outro caminho? Tem a estrada velha que contorna a serra, mas com essa chuva é perigoso demais, Toninho. Voltei correndo para o caminhão, encharcado e desesperado. E Isabel estava pálida e suando frio, respirando como os médicos haviam ensinado a Marlene nos cursos de preparação para o parto que nunca precisamos usar. E aí? Perguntou, vendo minha cara de preocupação. Estrada bloqueada, acidente grave. Respirei fundo. Mas tem outro caminho, é mais perigoso, mas... Vamos, disse ela sem hesitar. Qualquer coisa é melhor do que ter meu filho aqui no caminhão. Engati a primeira marcha e voltei para a estrada de terra, procurando a trilha que levava à estrada velha da serra. Era um caminho que poucos conheciam, usado antigamente pelos carvoeiros. Estreito, cheio de curvas e com a chuva, provavelmente um suicídio. Mas era nossa única chance. Toninho, Isabel disse subitamente agarrando meu braço. Se algo acontecer comigo, promete que vai cuidar do meu filho? Nada vai acontecer com você, respondi, mas ela insistiu. Promete. Olhei nos olhos dela e vi o medo, mas também uma determinação feroz. Era o olhar de uma mãe disposta a tudo pelo filho. Prometo, disse, e senti que estava fazendo o juramento mais importante da minha vida. A estrada da serra apareceu como uma ferida na mata, estreita demais para o Scania, enlameada, com pedras soltas e buracos que pareciam crateras. Mas era nosso único caminho. Comecei a subida devagar, sentindo o caminhão protestar a cada metro. As rodas patinavam na lama e o motor forçava contra a inclinação. Isabel se agarrava onde podia, gemendo a cada solavanco. Vamos conseguir, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Vamos conseguir. Foi quando chegamos na primeira curva fechada que percebi como a situação era realmente perigosa. A estrada havia desmoronado parcialmente do lado direito, deixando apenas uma faixa estreita entre a parede de pedra e um precipício que desaparecia na escuridão. Meu Deus, sussurrou Isabel, vendo o abismo pela janela. Não olha para baixo, disse, engatando a primeira marcha e avançando centímetro por centímetro. O Scania era largo demais para a trilha.
A carroceria raspava na parede de pedra do lado esquerdo, enquanto as rodas direitas ficavam a poucos centímetros do barranco. Um movimento em falso e cairíamos serra abaixo. Isabel teve outra contração, mais forte que as anteriores, e gritou de dor. O grito me fez tremer a mão no volante, e por um segundo o caminhão derrapou em direção ao precipício. "Segura aí, moça!" disse, corrigindo a direção no último instante. "Estamos quase passando da parte pior." Mentira. A parte pior ainda estava por vir. Conseguimos passar da primeira curva, mas à frente havia outras 5, cada uma mais estreita que a anterior, e o tempo estava se esgotando rapidamente. As contrações de Isabel agora vinham a cada 2 minutos. "Toninho!" ela disse com a voz fraca. "Acho que não vou conseguir esperar." "Vai sim!" respondi, pisando um pouco mais no acelerador. "Tem que conseguir!" Foi na terceira curva que tudo desandou. Uma pedra grande havia rolado da encosta e bloqueava metade da passagem. Para passar, teria que dar uma volta maior, colocando ainda mais peso do caminhão sobre a beirada do precipício. Parei o Scania e avaliei a situação. Se tentasse passar e a estrada cedesse sob o peso, morreríamos os 3. Se ficasse ali, Isabel daria à luz no meio da tempestade, sem nenhuma assistência médica. "O que foi?" perguntou Isabel, vendo que havíamos parado. "Tem uma pedra no caminho", disse, tentando soar calmo. "Vou ter que fazer uma manobra." Ela teve outra contração e se dobrou de dor. Quando passou, olhou para mim com lágrimas nos olhos. "Toninho, eu estou com medo." Estendi a mão e segurei a dela. Estava gelada e trêmula. "Eu também", admiti. "Mas sabe de uma coisa? Há 3 anos eu achava que não tinha mais nada para viver. Achava que tinha perdido meu propósito quando perdi minha esposa. O que mudou?" "Você", disse, olhando para ela. "E essa criança que está chegando. Vocês me lembraram que ainda existe gente que precisa de ajuda, que ainda posso fazer diferença na vida de alguém." Isabel apertou minha mão. "Sua esposa deve estar orgulhosa de você." "Espero que sim", murmurei, engrenando novamente o caminhão. "Agora segura firme que vamos sair dessa." Acelerei devagar, sentindo as rodas do lado direito se aproximarem perigosamente da beirada. O barulho de pedrinhas caindo no abismo me fazia suar frio, mas continuei avançando. O caminhão inclinou ligeiramente quando as rodas traseiras passaram sobre a parte mais frágil da estrada. Por um momento terrível, senti que íamos tombar, mas a aderência dos pneus na lama foi suficiente para nos manter no caminho. "Passou!" gritei, mais aliviado do que jamais havia me sentido na vida, mas a alegria durou pouco. Isabel gemeu e quando olhei para ela, vi que estava em pânico. "Toninho!" disse com a voz entrecortada. "Acho que a bolsa estourou." O pânico tomou conta de mim como um raio. A bolsa estourou significava que o bebê estava a caminho. Agora, naquele exato momento, olhei ao redor desesperadamente. Ainda estávamos na metade da descida da serra, com 2 curvas perigosas pela frente e pelo menos 20 minutos até a cidade. "Calma, Isabel, calma", disse, tentando controlar minha própria voz trêmula. "Vamos conseguir chegar no hospital." Ela balançou a cabeça, agarrando meu braço com força. "Não, Toninho, não vai dar tempo. Eu posso sentir. Ele está vindo." Uma contração violenta a fez gritar. Um som que cortou meu coração. Vi suas unhas se cravarem no estofado do banco e soube que ela estava certa. O bebê não ia esperar chegarmos na cidade. Parei o Scania no primeiro lugar minimamente seguro que encontrei. Uma pequena clareira na descida onde a estrada se alargava ligeiramente. A chuva continuava implacável lá fora, martelando no teto da cabine como balas de granizo. "Isabel, olha para mim", disse, segurando seu rosto entre as mãos. "Eu não sei nada sobre parto, mas vamos ter que fazer isso juntos. Você é forte, é corajosa, e esse bebê quer nascer. A gente vai conseguir."
Ela assentiu entre lágrimas, respirando pesadamente. Minha mãe sempre dizia que quando uma criança quer nascer, ela nasce em qualquer lugar. Sua mãe era sábia, disse, tirando a camisa e estendendo no banco para criar uma superfície mais limpa. Agora me conta, você fez pré-natal? Os médicos disseram alguma coisa sobre complicações? Tudo normal, respondeu ela, se posicionando como podia no banco estreito. Menino saudável, posição certa, só que ele decidiu nascer no meio de uma tempestade, dentro de um caminhão. Apesar da situação desesperadora, ela conseguiu esboçar um sorriso fraco. Aquela força dela me impressionava. Ali estava uma mulher abandonada, sozinha no mundo, prestes a dar à luz nas condições mais adversas possíveis, e ainda assim encontrava coragem para sorrir. Toninho, ela disse entre contrações, tem uma coisa que preciso te contar. Pode falar, respondi, ajudando-a a se acomodar melhor. Meu nome não é só Isabel, é Isabel da Silva Santos. Ela parou para respirar fundo. Eu estava indo para Palmas porque consegui um emprego de enfermeira no hospital municipal. Ia começar na segunda-feira. A revelação me surpreendeu. Você é enfermeira? Formada há 2 anos. Trabalhava em São Paulo. Mas quando o pai do meu filho me abandonou, perdi o apartamento, perdi tudo. Uma amiga me falou da vaga em Palmas. Outra contração a interrompeu. Vim de ônibus até Anápolis, mas não tinha dinheiro para a passagem até Palmas. Tentei pegar carona na rodoviária quando começaram as dores. Agora, tudo fazia sentido. Ela não estava simplesmente perdida na estrada. Estava fugindo de uma vida destroçada, tentando recomeçar numa cidade nova, com um filho a caminho e nenhum centavo no bolso. Por que não me contou isso antes? Porque, ela disse, olhando nos meus olhos, aprendi que nem todo mundo tem um coração bom como o seu. Muita gente aproveita da desgraça dos outros. A contração seguinte foi diferente, mais intensa, mais longa. Isabel gritou e eu vi o desespero em seus olhos. Eu preciso fazer força, ela disse. Ele está vindo, Toninho. Meu filho está vindo. Foi nesse momento que toda a minha experiência de vida se resumiu a uma única certeza. Eu não podia deixar aquela mulher e aquele bebê morrerem. Não importava se eu não sabia nada sobre parto, não importava se estávamos no meio de uma tempestade. Eles precisavam de mim e eu não ia falhar. Está bem, Isabel. Você sabe o que fazer melhor do que eu. Me diz como posso ajudar. Preciso tirar a roupa de baixo, disse ela, vermelha de vergonha mesmo na situação crítica. E você vai ter que me ajudar quando ele sair. Virei-me para dar privacidade enquanto ela se arrumava, meu coração batendo como um martelo. Quando me virei novamente, vi a coragem estampada no rosto dela. Era uma guerreira se preparando para a batalha mais importante de sua vida. Pronta? Perguntei. Nunca se está pronta para isso, ela respondeu, mas vamos fazer acontecer. A próxima contração veio com força total. Isabel segurou minha mão com tanta força que senti os ossos estalarem, mas não reclamei. Ela precisava de toda a força possível e se apertar minha mão a ajudava que fosse. Consigo ver a cabeça, disse, mal acreditando no que estava vendo. Isabel, seu filho está nascendo. Lágrimas de alegria e dor escorriam pelo rosto dela. Ele está bem? Está tudo normal? Está perfeito, respondi, embora não soubesse realmente o que era normal ou não. Só continue fazendo força quando sentir vontade. 3 contrações depois, o bebê deslizou para minhas mãos trêmulas. Era o ser mais pequeno e perfeito que eu já havia visto na vida. Roxinho, coberto por uma substância esbranquiçada, mas respirando e se mexendo. É um menino! Gritei, quase chorando de emoção. Isabel, você tem um filho lindo! Ela estendeu os braços e eu coloquei o bebê no peito dela, cobrindo-os com minha jaqueta para mantê-los aquecidos.
O choro do recém-nascido ecoou pela cabine do caminhão, mais alto que o barulho da chuva, como um anúncio de vitória contra todas as adversidades. "Oi, meu amor", Isabel sussurrou para o filho, beijando sua cabecinha. "Mamãe está aqui. Você nasceu, meu príncipe." Fiquei ali parado, observando mãe e filho, e senti uma emoção que não experimentava há 3 anos. Era como se meu coração, que havia murchado e endurecido com a morte da Marlene, voltasse a bater com força total. "Toninho", Isabel disse, olhando para mim com lágrimas nos olhos. "Obrigada. Se você não tivesse parado para me ajudar, não precisa agradecer", respondi, enxugando meus próprios olhos. "Vocês é que me ajudaram. Me lembraram de que ainda existem milagres no mundo." O bebê havia parado de chorar e agora olhava fixamente para a mãe, como se estivesse gravando seu rosto na memória. Era um momento sagrado e eu me sentia privilegiado por testemunhá-lo. "Como vai chamar ele?", perguntei. Isabel pensou por um momento, olhando pela janela para a chuva que finalmente começava a diminuir. "Antônio", disse-me olhando. "O nome dele vai ser Antônio Carlos, igual ao homem que salvou nossa vida." A emoção me atingiu como um soco no peito. Há 3 anos, ninguém me havia dado tamanha honra. A Marlene sempre quis nomear nosso filho, que nunca veio, com meu nome. E agora, de forma completamente inesperada, eu teria um xará no mundo. "Isabel, Shhh", ela disse sorrindo. "Aceita essa honra. Você merece." Liguei o caminhão novamente, agora com uma urgência diferente. Não era mais para evitar uma tragédia, mas para garantir que mãe e filho recebessem os cuidados médicos adequados. O pequeno Antônio Carlos dormia tranquilo no peito da mãe, alheio ao fato de que havia nascido numa das situações mais improváveis possíveis. 20 minutos depois, chegamos ao Hospital de Palmas. A chuva havia parado completamente e o sol começava a romper entre as nuvens. Parecia um sinal de que o pior havia passado. "Preciso de ajuda aqui", gritei na entrada da emergência. "Mulher com bebê recém-nascido." A equipe médica correu para nos atender. Enquanto colocavam Isabel numa maca e examinavam o bebê, um dos médicos se aproximou de mim. "O senhor é o pai?" "Não", respondi. "Só ajudei no parto, no caminhão, na estrada." Ele me olhou impressionado. "Fez um trabalho excelente. Mãe e bebê estão em perfeitas condições. O senhor salvou 2 vidas hoje." Enquanto eles levavam Isabel e o pequeno Antônio para os exames, fiquei ali parado no corredor do hospital, ainda processando tudo o que havia acontecido. Algumas horas atrás eu era apenas um caminhoneiro viúvo e solitário, carregando fertilizante e saudades. Agora era o homem que havia ajudado a trazer uma nova vida ao mundo. Meu celular tocou. Era um dos despachantes da transportadora. "Toninho, cadê você?" A carga tinha que ter sido entregue há 2 horas. "Tive uma emergência", respondi. "Vou atrasar a entrega." "Que tipo de emergência?" Olhei pela janela do hospital, onde o sol agora brilhava forte, secando a chuva que havia causado toda aquela aventura. "Do tipo que muda a vida da gente", disse, desligando o telefone. Uma enfermeira se aproximou. "O senhor pode ver eles agora, se quiser." Seguia até o quarto onde Isabel descansava com o bebê no colo. Ela sorriu quando me viu. "Como estão vocês?" perguntei. "Perfeitos", ela respondeu. "Os médicos disseram que foi um parto perfeito. E olha só que lindo que ele é." Cheguei mais perto e o pequeno Antônio abriu os olhinhos, me olhando com aquela curiosidade inocente dos recém-nascidos. "Oi, xará", murmurei, tocando levemente sua mãozinha. Ele agarrou meu dedo com força surpreendente para alguém tão pequeno. "Toninho", Isabel disse, "quero te fazer um pedido." "Pode falar." "Seja o padrinho dele. Não tenho família, não tenho ninguém. Mas quero que meu filho cresça, sabendo que existe gente boa no mundo, gente como você." Olhei para aquela mulher corajosa e para o bebê que havia chegado ao mundo nas circunstâncias mais adversas, e soube que minha vida estava tomando um rumo completamente novo.
Seria uma honra, disse, sentindo as palavras saírem diretamente do coração. Lá fora, o sol brilhava forte sobre Palmas, secando as poças da tempestade e prometendo dias melhores. E pela primeira vez em 3 anos, eu acreditei nessa promessa. 3 dias se passaram desde o nascimento do pequeno Antônio Carlos. 3 dias que mudaram completamente minha rotina e minha perspectiva de vida. Ao invés de estar na estrada carregando fertilizante para algum canto do Brasil, eu estava sentado numa cadeira desconfortável ao lado da cama de Isabel no hospital, segurando meu afilhado enquanto ela descansava. O menino era impossível de não amar. Pequeno, ruivo como a mãe, com olhinhos curiosos que pareciam querer decifrar o mundo ao seu redor. Quando ele me olhava, eu sentia como se estivesse vendo a vida através de uma lente nova, mais limpa, cheia de possibilidades. Você não precisa ficar aqui o tempo todo, disse Isabel, acordando de um cochilo. Sei que tem trabalho, entregas para fazer. As entregas podem esperar, respondi, ajeitando o bebê nos braços. Vocês são mais importantes agora. Era verdade. Pela primeira vez em anos, o trabalho havia deixado de ser minha única prioridade. Tinha ligado para o chefe da transportadora e pedido uns dias de folga. Ele não havia gostado nada, mas eu não me importava. Havia coisas mais importantes na vida do que cumprir prazos de entrega. Toninho, Isabel disse, se ajeitando na cama. Preciso te contar uma coisa. Pelo tom de voz, sabia que era algo sério. Pode falar. Quando chegar na hora da alta, eu não tenho para onde ir. Ela baixou os olhos envergonhada. O dinheiro que eu tinha foi todo gasto na passagem de ônibus até Anápolis. Não tenho nem para pagar uma pensão até receber o primeiro salário do hospital. Aquilo me partiu o coração. Uma mulher com bebê recém-nascido, sem família, sem casa, sem dinheiro, como o mundo podia ser tão cruel com pessoas boas? Já pensei nisso, disse, surpreendendo-a. Você vai ficar na minha casa até se estabelecer. Toninho, eu não posso aceitar isso. Você já fez demais por nós. Posso e você vai aceitar, falei com firmeza. Minha casa tem 3 quartos. Um era da Marlene e meu. Outro era o quarto de hóspedes. E o terceiro ia ser do nosso filho, se Deus tivesse nos abençoado com um. Vi lágrimas se formando nos olhos dela. O quarto da criança está vazio há 7 anos. Marlene preparou tudo com tanto carinho. Berço, móveis, brinquedinhos. Nunca tive coragem de mexer em nada depois que ela morreu. Talvez seja a hora. Isabel começou a chorar silenciosamente. Você tem certeza? Não quero causar mais dor. Não vai causar dor, disse, passando Antônio Carlos para ela. Vai trazer vida de volta para aquela casa. Vai dar propósito para todas aquelas coisas que estavam só juntando poeira e saudade. Naquela tarde, quando saí do hospital para buscar algumas coisas para Isabel e o bebê, parei em frente à minha casa pela primeira vez em 3 dias. Era uma casa simples, de 3 quartos, com um jardim que Marlene cuidava com tanto amor. Agora, o jardim estava meio abandonado, as plantas sobrevivendo por conta própria. Entrei e senti o cheiro de casa fechada, de solidão. Mas pela primeira vez, em vez de tristeza, senti expectativa. Em alguns dias, aquelas paredes iam ouvir choro de bebê, riso de mãe, vida acontecendo de novo. Caminhei até o quarto que seria do nosso filho. A porta estava fechada há 3 anos. Quando a abri, a emoção me atingiu como uma onda. Tudo estava exatamente como Marlene havia deixado. Berço de madeira encerado, móveis coloridos pendurados no teto, uma pilha de roupinhas pequenas dobradas na cômoda. Sentei na cadeira de balanço que ela havia escolhido para amamentar e me permiti chorar. Chorei pela esposa que perdi, pelos filhos que nunca vieram, pelos anos de solidão. Mas também chorei de gratidão, porque finalmente aquele quarto ia cumprir seu propósito. Passei a tarde toda limpando e organizando. Lavei as roupinhas que estavam guardadas, testei o berço, arrumei as fraldas.
Quando terminei, o quarto parecia pronto para receber uma nova vida. No dia seguinte, trouxe Isabel e Antônio Carlos para casa. Ver ela entrando pela primeira vez, carregando o bebê, foi como assistir a vida voltando para aquelas paredes. "É linda sua casa, Toninho", disse ela, olhando ao redor. "Dá para sentir que foi um lar feliz." "Foi sim, e vai ser de novo." Mostrei o quarto do bebê para ela. Quando viu o berço, os móveis, todas as coisas preparadas com carinho, ela não conseguiu segurar as lágrimas. "Sua esposa tinha muito amor para dar", disse, colocando Antônio Carlos no berço pela primeira vez. "Tinha mesmo, e acho que de alguma forma ela está ajudando vocês através de mim." Os primeiros dias foram de adaptação. Isabel estava se recuperando do parto e aprendendo a cuidar do bebê. Eu estava aprendendo a dividir minha casa depois de 3 anos de solidão total. Não era fácil, mas era bom. Era a vida acontecendo. Uma semana depois, Isabel começou a trabalhar no hospital. Eu ficava com Antônio Carlos durante o dia, levando-o comigo quando precisava fazer alguma coisa na cidade. Os vizinhos ficaram curiosos. Um caminhoneiro viúvo cuidando de um bebê não era algo que se via todo dia. Dona Maria, minha vizinha de 70 anos, veio me visitar numa tarde. "Toninho, quem é essa moça? O bebê é seu." Expliquei a situação, como havia encontrado Isabel na estrada, como ajudei no parto, como ela estava recomeçando a vida. "Você fez uma boa ação", disse ela, balançando a cabeça aprovadoramente. "Mas cuidado para não se apegar demais. Assim que ela se estabilizar, pode querer seguir a vida dela." As palavras da Dona Maria plantaram uma semente de preocupação no meu coração. E se ela realmente fosse embora? E se isso fosse apenas temporário? Eu já estava me acostumando com o choro do bebê de madrugada, com as conversas com Isabel no café da manhã, com ter alguém para cuidar novamente. Essa preocupação cresceu quando, 2 semanas depois, Isabel veio conversar comigo. "Toninho, consegui um adiantamento no salário. Posso procurar um lugar para alugar agora?" Senti um aperto no peito. "Você não está feliz aqui?" "Estou muito feliz. Vocês salvaram nossa vida. Mas não posso aproveitar da sua bondade para sempre." "Não é aproveitamento", disse, segurando o pequeno Antônio que dormia no meu colo. "É família. Vocês viraram minha família." Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para o filho. "Toninho, preciso te contar uma coisa. Desde que vim morar aqui, toda noite eu escuto você chorando. No quarto, baixinho, achando que ninguém ouve." A revelação me deixou sem jeito. Achei que estava escondendo bem minha dor. "É que algumas noites a saudade aperta mais", admiti. "Principalmente quando vejo vocês 2 juntos. Me lembra tudo que a Marlene e eu perdemos. E é por isso que acho que devemos sair. Não quero que nossa presença torne sua dor maior." "Isabel", disse olhando nos olhos dela, "vocês não estão aumentando minha dor. Estão me ajudando a curar. Pela primeira vez em 3 anos, acordo de manhã tendo algo para viver além das minhas próprias lembranças. Mas você ainda chora todas as noites." "Chorou", admiti, "mas agora choro por gratidão também. Choro porque Deus me deu uma segunda chance de cuidar de alguém. Choro porque, mesmo sem poder ter filhos próprios, ganhei um afilhado e uma amiga que considero uma filha." Ela se aproximou e segurou minha mão livre. "Você tem certeza de que quer que a gente fique?" "Tenho certeza de que preciso que vocês fiquem", respondi. "Pelo menos até ter certeza de que vocês estão seguros e estabilizados. Depois, se quiserem sair, respeitarei a decisão de vocês." "E se nunca quisermos sair?" A pergunta me pegou de surpresa. "Como assim? E se a gente gostar tanto de viver aqui, de ser uma família, que nunca quiser ir embora? Você aguentaria dividir sua casa, sua vida, sua rotina com a gente para sempre?" Olhei para o bebê dormindo nos meus braços, depois para Isabel, que me olhava com esperança nos olhos. "Acho que conseguiria me acostumar", disse, sorrindo pela primeira vez em muito tempo.
Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, não chorei no meu quarto. Fiquei acordado, ouvindo os ruídos de uma casa viva, o bebê se mexendo no berço, Isabel se levantando para verificar se ele estava bem, o vento balançando as cortinas que ela havia insistido em lavar. Eram os sons de uma família diferente da que eu havia sonhado, mas uma família mesmo assim. Quando finalmente peguei no sono, sonhei com a Marlene. Ela estava sorrindo, acenando de longe, como se estivesse me dando permissão para seguir em frente, para ser feliz novamente. "Cuida bem deles, Toninho", disse ela no sonho, "e deixa eles cuidarem de você também." Acordei com o sol entrando pela janela e o cheiro de café vindo da cozinha. Isabel estava cantarolando baixinho enquanto preparava o café da manhã, e Antônio Carlos estava acordado no berço, brincando com os móveis que a Marlene havia escolhido. Era o começo de um novo dia. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansioso para viver esse dia. 2 meses se passaram desde que Isabel e Antônio Carlos chegaram à minha vida. A rotina da casa havia se estabelecido de uma forma natural que me surpreendia. Isabel trabalhava no hospital das 7 às 4. Eu cuidava do bebê durante o dia e à noite éramos uma família improvisada, mas real. Mas as economias estavam diminuindo e eu sabia que precisava voltar às estradas. A transportadora havia sido paciente comigo, mas começavam a pressionar por meu retorno. O chefe, seu Benedito, ligava toda semana perguntando quando eu voltaria à ativa. "Toninho, você é um dos meus melhores motoristas", disse ele numa ligação de quinta-feira. "Mas preciso saber se posso contar com você. Tenho uma carga urgente para Belém do Pará. 3 dias de viagem, bom dinheiro." Olhei para Antônio Carlos dormindo no meu colo. Como explicar que a ideia de deixá-lo, mesmo por 3 dias, me apertava o peito? "Seu Benedito, posso pegar a viagem, mas agora tenho responsabilidades em casa. Não posso mais ficar semanas fora." "Responsabilidades? Que responsabilidades? Você não é casado." É complicado de explicar por telefone, mas estou cuidando de uma mãe solteira e do filho dela. Eles dependem de mim. Houve silêncio do outro lado da linha. "Toninho, você está me preocupando. Desde quando você se meteu nessa vida? Desde quando percebi que tinha algo mais importante que carregar cargas pelo Brasil afora?" Aceitei a viagem para Belém, mas com a condição de que seria máximo 3 dias fora. Era minha primeira separação de Isabel e Antônio Carlos desde que eles chegaram em casa. Na manhã da partida, Isabel me ajudou a arrumar a mala. "Vai ficar tudo bem aqui", disse ela, notando minha preocupação. "É só 3 dias." "Eu sei, mas..." Eu parei, sem saber como expressar o que sentia. "É que vocês viraram minha responsabilidade, minha família." "E você virou a nossa?" ela respondeu me abraçando. "Mas você precisa trabalhar. Não podemos viver só das suas economias para sempre." Tinha razão, mas isso não tornava a despedida mais fácil. Quando peguei Antônio Carlos no colo para me despedir, ele segurou meu dedo com aquela força pequena, mas determinada que já havia se tornado familiar. "Cuida da mamãe para o padrinho, tá bom?" murmurei para ele. O Scania parecia estranho depois de 2 meses parado. O motor roncou com prazer quando liguei, como um animal que havia sentido falta da estrada. Mas pela primeira vez em 28 anos de profissão, não senti a empolgação usual de uma nova viagem. A estrada para Belém passava por lugares que eu conhecia bem, mas agora tudo parecia diferente. Cada posto onde parava, cada outro caminhoneiro que encontrava, me lembrava do tempo em que eu era solitário. Conversas no rádio que antes eram minha única companhia, agora pareciam vazias. "Guerreiro, guerreiro, aqui é o lobo da estrada", chiou o rádio na altura de Imperatriz. "Aqui é o guerreiro, te ouço, lobo." "Rapaz, sumiu das estradas, hein? Pessoal estava comentando que você tinha abandonado a profissão." "Não abandonei, não. Só tive umas coisas para resolver em casa." "Casa?
Desde quando você tem casa, guerreiro? Achei que seu lar era a cabine do Scania. Era verdade. Por anos minha casa havia sido a estrada. Agora tinha um lar de verdade, com pessoas que me esperavam voltar. As coisas mudam, lobo. A vida ensina a gente que lar não é lugar, é gente. Na primeira noite parei num posto em Açailândia, no Maranhão. Era um lugar que conhecia bem, onde sempre ficava quando fazia a Rota Norte. Mas em vez de socializar com outros caminhoneiros como sempre fazia, me tranquei na cabine e liguei para casa. Toninho! A voz de Isabel soou aliviada. Como está a viagem? Tudo bem. E vocês? Como foi o dia do Antônio Carlos? Ele estranhou sua ausência, chorou mais que o normal na hora da soneca. Acho que sentiu falta do padrinho. O coração apertou. Coloca o telefone perto dele. Toninho, ele é um bebê. Não vai entender. Coloca. Ouvi o barulho dela, aproximando o telefone do bebê. Oi, meu príncipe, é o padrinho aqui. Papai está trabalhando, mas já volta para casa. Do outro lado da linha, ouvi Antônio Carlos fazer aqueles barulhinhos que bebês fazem, como se estivesse tentando responder. Ele moveu a cabecinha quando ouviu sua voz, disse Isabel, emocionada. Acho que reconheceu. Conversamos por mais 20 minutos. Isabel me contou sobre o dia no hospital, sobre os pacientes, sobre como os colegas estavam curiosos sobre sua vida pessoal. Eu contei sobre a estrada, sobre como estava diferente viajar agora que tinha alguém me esperando em casa. Toninho, ela disse antes de desligarmos. Obrigada. Pelo quê? Por nos dar uma família, por nos dar um lar. Desliguei o telefone com um sorriso no rosto, mas também com uma saudade que doía no peito. No segundo dia, próximo a Marabá, encontrei uma situação que me fez lembrar de como havia conhecido Isabel. Um casal jovem estava parado no acostamento com o carro quebrado. A mulher estava visivelmente grávida e o homem parecia desesperado, tentando resolver o problema. Parei o Scania e desci para ajudar. Algum problema, pessoal? O carro morreu do nada, disse o homem. Minha esposa está no 8º mês. Estávamos indo para Belém porque ela quer que o bebê nasça lá, perto da família dela. Olhei para a mulher e vi o mesmo medo que havia visto nos olhos de Isabel naquele dia na chuva. Vou rebocá-los até a próxima cidade, disse sem hesitar. Lá a gente arruma um mecânico. Senhor, não precisava. Precisa sim, interrompi. Todo mundo merece ajuda quando está precisando. Passei 2 horas ajudando eles a resolver o problema do carro. Quando finalmente conseguimos fazer o motor funcionar, a mulher me abraçou com lágrimas nos olhos. O Senhor é um anjo, disse ela. Que Deus abençoe o Senhor e sua família. Já abençoou, respondi, pensando em Isabel e Antônio Carlos. Enquanto seguia a viagem, refleti sobre como minha perspectiva havia mudado. Antes, eu ajudava as pessoas por obrigação moral, porque era a coisa certa a fazer. Agora ajudava porque entendia o valor real de ter alguém que se importa quando você precisa. Cheguei em Belém na tarde do segundo dia e descarreguei rapidamente. O cliente ofereceu uma carga de volta, mas recusei. Preciso voltar para casa urgente, disse. Família? Perguntou o cara. Família, confirmei sorrindo. A viagem de volta foi a mais rápida que já fiz em 28 anos de estrada. Dirigi quase ininterruptamente, parando apenas para combustível e refeições rápidas. Queria chegar em casa, queria ver meu afilhado, queria abraçar Isabel e saber que ela estava bem. Quando finalmente cheguei em Palmas, era noite de sábado. As luzes da casa estavam acesas e, através da janela da sala, vi Isabel dando mamadeira para Antônio Carlos. A cena mais linda que já presenciei na vida. Estacionei o Scania na garagem e corri para dentro de casa. Voltei! Gritei, abrindo a porta. Isabel levantou do sofá com o bebê no colo, sorrindo como se eu fosse um soldado voltando da guerra. Toninho, chegou mais cedo! Abracei os dois com cuidado, sentindo o cheiro familiar de casa, de família, de lar. Senti falta de vocês todos os segundos,
disse, beijando a testa do Antônio Carlos, que me olhava com aqueles olhinhos curiosos. Nós também sentimos falta, disse Isabel. A casa fica vazia sem você. Naquela noite, enquanto ajudava a dar banho no bebê e preparava a mamadeira da madrugada, percebi que havia tomado uma decisão. Não podia mais fazer viagens longas. Não queria mais ficar longe da minha família. Isabel, disse enquanto embalara Antônio Carlos para dormir, vou conversar com seu Benedito. Quero só viagens curtas daqui para frente, máximo 2 dias fora. Toninho, não quero que mude sua vida por nossa causa. Não estou mudando por causa de vocês, interrompi. Estou mudando por mim. Descobri que não quero mais viver sozinho. Descobri que ter uma família vale mais que qualquer dinheiro que eu possa ganhar rodando o Brasil inteiro. Ela se aproximou e me beijou no rosto, um gesto carinhoso que me aqueceu o coração. Você sabe que te amamos, né? Disse baixinho. E vocês sabem que eu amo vocês também, respondi, olhando para o bebê que finalmente havia pegado no sono. Era verdade. Em 3 meses, aquelas 2 pessoas haviam se tornado minha família, minha razão de viver, meu lar. O caminhoneiro solitário havia morrido naquela estrada enlameada onde encontrei Isabel. Em seu lugar havia nascido um homem com propósito, com amor para dar, com uma família para cuidar. E pela primeira vez, desde a morte da Marlene, eu sabia exatamente onde pertencia. 1 ano e meio depois daquele encontro na tempestade, eu estava sentado no jardim de casa, vendo Antônio Carlos dar seus primeiros passos cambaleantes pelo gramado. O menino tinha completado 1 ano e 3 meses, e cada dia me surpreendia com alguma coisa nova. Painho, painho, ele gritava, esticando os bracinhos na minha direção. Sim, ele me chamava de painho. Isabel havia tentado ensinar padrinho, mas Antônio Carlos decidiu que eu era simplesmente painho. E pronto. E eu não poderia estar mais orgulhoso de qualquer título na vida. Vem cá, campeão, disse abrindo os braços. Ele correu, ou melhor, tropeçou na minha direção com aquela determinação que só criança pequena tem e se jogou no meu colo, rindo daquela risada gostosa que enchia a casa de alegria. Isabel apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos no pano de prato. Estava mais bonita do que nunca, com os cabelos presos num rabo de cavalo e usando um dos meus aventais velhos por cima do uniforme do hospital. Jantar está pronto, disse, sorrindo para nós 2. E hoje tem uma surpresa. Que tipo de surpresa? Perguntei curioso. Do tipo que muda a vida da gente, ela respondeu com um brilho especial nos olhos. Entramos para jantar. A mesa estava posta com mais cuidado que o normal, até com guardanapos de tecido que a Marlene usava só em ocasiões especiais. Antônio Carlos estava na cadeirinha dele, brincando com a comida mais do que comendo, como sempre. Toninho, Isabel disse, depois que terminamos de comer. Tenho uma coisa que preciso te contar. Pelo tom de voz, soube que era algo importante. Pode falar. Ela respirou fundo e sorriu. O hospital me ofereceu uma promoção. Supervisora do setor de maternidade. Isabel, isso é maravilhoso, disse, levantando para abraçá-la. Você merece demais. Mas tem um porém, ela continuou. A promoção é aqui mesmo em Palmas. Mas o salário vai permitir que eu compre uma casa própria, uma casa nossa. Senti um aperto no peito. Vocês vão se mudar? Só se você quiser que a gente se mude, ela disse pegando minha mão. Porque a casa que eu quero comprar tem espaço para 3 pessoas. Um homem que trabalha demais, uma mulher que cuida de gente no hospital e um menino que chama todo mundo de painho. Levei alguns segundos para processar o que ela estava dizendo. Você está me pedindo para... Estou te pedindo para ser oficialmente nossa família, disse ela, com lágrimas nos olhos. Não como favor, não por gratidão, mas porque te amamos e não conseguimos mais imaginar a vida sem você.
Olhei para Antônio Carlos, que havia parado de brincar com a comida e nos olhava com aquela seriedade que criança pequena às vezes tem, como se entendesse a importância do momento. "E você, campeão?", perguntei para ele. "Quer que o painho more com vocês para sempre?" "Painho, painho!", ele gritou batendo palmas. Ri e chorei ao mesmo tempo. Acho que isso é um sim. 3 meses depois, nos mudamos para uma casa nova no setor sul de Palmas. Não era grande, mas tinha 3 quartos, um jardim onde Antônio Carlos podia brincar e uma garagem onde o Scania ficava seguro. Mais importante que tudo, era nossa. A mudança foi emocionante, mas também dolorosa. Deixar a casa onde vivi com a Marlene, onde passei 3 anos de luto, onde encontrei uma nova família, não foi fácil. Mas carregar as coisas de Antônio Carlos para o novo quarto, ver Isabel organizando a nossa nova cozinha, saber que estávamos começando oficialmente do zero como família, fez tudo valer a pena. "Sabe o que é mais engraçado?", disse Isabel na primeira noite na casa nova, enquanto colocávamos Antônio Carlos para dormir. "O quê?" "Há 2 anos eu estava fugindo de uma vida destruída, sozinha e grávida, sem perspectiva nenhuma. Hoje sou supervisora de maternidade, tenho uma casa própria e uma família. E há 2 anos eu era um caminhoneiro viúvo que achava que não tinha mais nada para viver", respondi. "Hoje sou pai de um menino lindo e tenho uma família que me ama." "Não é pai", ela me corrigiu. "É painho, é diferente." Tinha razão. Painho era uma palavra que Antônio Carlos havia inventado especialmente para mim. Não era pai biológico, não era padrasto, era painho. Única e exclusivamente meu. 2 anos se passaram rapidamente. Antônio Carlos cresceu, começou a falar direito, mas continuou me chamando de painho, aprendeu a andar de bicicleta no jardim e desenvolveu uma paixão inexplicável por caminhões. Sempre que algum passava na rua, ele corria para a janela gritando: "Caminhão do painho!" Isabel foi promovida novamente e agora coordenava todo o programa de assistência às mães solteiras do hospital. Disse que sua experiência pessoal a tornava mais sensível às necessidades dessas mulheres. Eu continuei trabalhando como caminhoneiro, mas só viagens curtas, sempre voltando para casa no máximo em 2 dias. Uma tarde de domingo, estávamos os 3 no parque quando Antônio Carlos, agora com 3 anos e meio, fez uma pergunta que mexeu comigo. "Painho, por que eu não tenho vovô e vovó como os outros meninos?" Olhei para Isabel, que assentiu encorajadoramente. "Você tem sim, campeão", disse, me ajoelhando na altura dele. "Você tem uma vovó muito especial que está no céu. Ela se chama Vovó Marlene. Ela é igual às outras vovós?" "É melhor que as outras vovós", respondi, "porque ela cuida de você de um lugar especial, e foi ela que pediu para Deus me mandar encontrar você e sua mãe na estrada." "É verdade?" "É verdade. E sabe como eu sei? Porque no dia que encontrei vocês, eu senti ela conversando comigo, dizendo para cuidar bem de vocês." Antônio Carlos ficou pensativo por um momento. "Eu posso falar com ela?" "Pode. É só fechar os olhos e falar no coração. Ela escuta." Ele fechou os olhinhos apertado e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois abriu e sorriu. "Pronto. Falei para ela que eu gosto muito do painho e da mamãe." "E o que ela respondeu?" "Que ela também gosta", disse ele, voltando a brincar como se nada tivesse acontecido. Isabel me olhou com lágrimas nos olhos. "Você acha que ela aprova?" "Tenho certeza que sim", respondi. "Marlene sempre quis que eu fosse feliz, e vocês me fazem mais feliz do que jamais imaginei que fosse possível ser novamente." 5 anos depois daquele encontro na tempestade, nossa vida havia se estabilizado completamente. Antônio Carlos estava com 6 anos, estudando na escolinha do bairro, e era a alegria de todos os professores. Inteligente, carinhoso e com uma obsessão saudável por caminhões que me enchia de orgulho. Isabel havia se tornado uma das enfermeiras mais respeitadas de Palmas, coordenando vários programas sociais do hospital. Eu continuava na estrada,
mas agora como instrutor de novos caminhoneiros também. Ensinava não só a dirigir, mas a importância de ajudar as pessoas que encontrassem pelo caminho. Nunca sabem quando vão encontrar alguém que precisa de ajuda, dizia sempre para os novatos. E nunca sabem como esse encontro pode mudar a vida de vocês também. Uma noite, depois de colocar Antônio Carlos para dormir, Isabel e eu estávamos na varanda conversando sobre o futuro. "Sabe o que eu estava pensando?", disse ela. "O quê?" "A gente nunca se casou oficialmente." Era verdade. Vivíamos como marido e mulher há anos, mas nunca havíamos formalizado nada no papel. "Você quer se casar?", perguntei. "Quero formalizar o que já somos", ela respondeu. "Quero que Antônio Carlos tenha certeza de que somos uma família de verdade. E quero usar seu sobrenome." "Isabel Santos Silva", falei, testando como soava. "Fica bonito." "E Antônio Carlos Santos Silva também." A ideia de Antônio Carlos ter meu sobrenome me emocionou profundamente. Seria oficialmente meu filho no papel também. Casamos 3 meses depois numa cerimônia simples na igreja do bairro, com Antônio Carlos como nosso pajem. Ele levou as alianças com toda a seriedade do mundo, vestido com um terninho azul que Isabel havia comprado especialmente para a ocasião. "Agora vocês são casados para sempre?", perguntou ele depois da cerimônia. "Para sempre e sempre", respondi. "E eu vou ser Santos Silva também?" "Vai sim, campeão." "Legal. Agora sou igual ao painho." Naquela noite, na festa pequena que fizemos em casa com os vizinhos e colegas do hospital, olhei ao redor e me senti completamente realizado. Ali estava minha família, meus amigos, minha vida nova. Ali estava tudo que eu não sabia que estava procurando quando encontrei Isabel naquela estrada enlameada. Hoje, enquanto escrevo esta história, Antônio Carlos tem 12 anos. É um menino esperto, carinhoso e sim, ainda me chama de painho. Já disse que quando crescer quer ser caminhoneiro como eu, mas Isabel e eu estamos tentando convencê-lo a estudar mais, talvez fazer faculdade. "Posso ser caminhoneiro, doutor?", ele pergunta sempre. "Pode ser o que quiser", respondo. "Desde que seja uma pessoa boa, que ajude os outros quando eles precisarem." Isabel continua salvando vidas no hospital. Eu continuo na estrada ensinando novos motoristas. E nossa família continua sendo a coisa mais preciosa que tenho na vida. Há 10 anos, se alguém me dissesse que eu encontraria uma mulher grávida numa tempestade e que isso mudaria completamente minha vida, eu teria rido. Caminhoneiro viúvo não tem dessas fantasias românticas, mas a vida tem seus próprios planos para nós. E às vezes, quando menos esperamos, ela coloca no nosso caminho exatamente o que precisamos para nos lembrar de que vale a pena continuar vivendo. Isabel me deu uma família. Antônio Carlos me deu um propósito. E eu dei a eles um lar e todo o amor que estava guardado no meu coração desde que perdi a Marlene. Não foi o final que planejei para minha vida, mas foi o final que Deus escolheu para mim. E não poderia ser mais perfeito. Na estrada da vida, às vezes a gente encontra pessoas que mudam tudo. O importante é ter coragem de parar, de ajudar, de abrir o coração para o inesperado. Porque nunca sabemos quando uma tempestade pode trazer o maior tesouro de nossas vidas. Epílogo. Se você chegou até aqui na minha história, obrigado por me acompanhar nesta jornada. Sei que tem muita gente sofrendo por aí. Gente que perdeu alguém importante. Gente que se sente sozinha na estrada da vida. Quero dizer para vocês, não desistam. Às vezes, a felicidade chega quando a gente menos espera, disfarçada de dificuldade, escondida numa tempestade, carregando uma mala pequena e precisando de ajuda. Fiquem atentos aos sinais. Parem para ajudar. Abram o coração para o inesperado. Porque a vida tem uma forma engraçada de nos dar exatamente o que precisamos na hora que mais precisamos. E lembrem,
Família não é só sangue. Família é quem fica, quem cuida, quem ama sem condições. Que Deus abençoe todos vocês e que suas estradas sempre levem para casa. Antônio Carlos dos Santos, o Toninho Palmas, Tocantins.